Fala aí, gente, tudo bem ou não? Mais um Pode Contar Tudo, seu podcast aqui no noroeste do estado de Mato Grosso. Muito bom estar com você. Agradeço aí a todos que acompanham esse canal. Para você que gosta desse tipo de conteúdo, sempre estão trazendo aí pessoas, personalidades e trazendo também informação, bate-papo gostoso, descontraído. E lembrando, né, que no decorrer da semana, nas outras plataformas, a gente traz os cortes para você que gosta de um conteúdo mais pequeno. Então você fica ligado e você pode seguir a gente lá nas outras plataformas, no Facebook, no Kawaii, também no Instagram e na íntegra aqui no YouTube, né? Agradecendo aí a você que compartilha, para você que curte, você que segue a gente. Muito obrigado. Você pode continuar seguindo e passando para frente aí, né, esse tipo de conteúdo que você gosta. Eu quero aqui registrar e agradecer a Webnet Internet que patrocina esse canal. Registrando também aqui a presença da nossa técnica, a Cláudia, conhecida como Claudemíria. Tudo bem, Cláudia? Tá tudo preparado para começar aqui o podcast? Tudo tranquilo? Já ajeitou tudo aqui o estúdio, já tem a nossa água aqui, porque é uma satisfação muito grande estar recebendo aqui no podcast de hoje para bater aquele papo bom e maravilhoso a doutora Aline Carla Araújo. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem, Zé Gomes. Muito prazer por estar aqui, agradeço a oportunidade. Então, a doutora, ela é clínica geral. Isso. Né, que já tá há quanto tempo já atuando? De formação, hoje faz 8 anos. Hoje? Uhum. Parabéns, então. Obrigada. E daí, assim, de atuação são quase 5 anos, com atenção primária. Você é natural de onde? Eu sou natural de Rondônia, nascida em Pimenta Bueno, mas com 8 anos eu fui para Cacoal e daí, adolescência, só me retirei mesmo para fazer faculdade. Eu já tenho recebido muita gente que é de Rondônia, até brinca aqui, de outro país, né? Rondônia. Aqui do lado, né? É, do lado aqui do estado, mas é um estado assim que tem uma história maravilhosa, né? De desbravação. Tem bastante. E o povo também gosta de desbravar muito aqui pro estado do Mato Grosso, né? Com certeza. É porque é próximo, né? E daí vocês aqui tem muita oportunidade. Não que lá não tenha, tem também. Mas aqui acho que tem uma abrangência melhor e fica próximo também, então ajuda. Aqui geralmente as empresas aqui na nossa região recebem bastante os homens, né? As mulheres que estão começando, fica lá sozinha, falam, vamos embora pra lá também, que os homens vieram tudo pra cá. Pra depois trazer, né, o restante da família. Mas me conta aí como que foi sua vida, sua infância, lá com sua família, como que foi? Sim, a minha infância foi até os 8 anos em Pimenta, e daí com 8 anos fui pra Cacoal com a família toda, minha mãe era professora, né? Daí dá pra ir a pé, né, perto. Sim, 30 km do lado. E daí a gente foi pra lá, eu sou a terceira de 3 irmãos, né, eu sou a caçula, então a gente foi pra Cacoal e já tem 24 anos já. E essa ideia de se formar na área da saúde, na medicina, como que surgiu? Desde pequeno tu já tinha? Sim, acho que isso é meio clichê, né? Mas comigo também aconteceu a mesma coisa. Eu, desde pequena, quis ser médica, né? Então, assim, sempre tive o dom ali de cuidar, enfim, de estar ali apta ou se prontificar para poder ajudar o próximo. E daí a gente sempre tem que ter um apoio, né? Aí minha mãe sempre falou, não, se é isso que você quer, corre atrás, se dedica, enfim. Então é desde pequena mesmo. Independente do curso que a gente faz, né? A vida de universitário não é fácil. Como foi a sua? A minha... a minha também não foi fácil não, Zé Gomes. Não foi fácil no sentido de quê? Porque assim... Medicina, como qualquer outro curso, é complexo, né? Então, os primeiros anos ali é tudo anatomia e você começa ali, são 6 longos anos, então acaba que você vai se identificando, tem matéria que é acessível, tem outras que é mais complexas, então assim, teve aqueles altos e baixos, até se encontrar mesmo e conseguir concluir. Mas não me arrependo da escolha que eu fiz. Mas você só estudava na Sim, nunca assim. Graças a Deus, como eu te falei, sempre tive apoio, né, da família, exclusivamente da minha mãe. Então, assim, não precisei trabalhar. Que tem pessoas que precisam, né, trabalhar para poder custear ali, ajudar o pai ou a mãe que tá fazendo esse investimento. E a sua residência foi na região mesmo?
É porque eu sou clínico, só que assim, quando você tem a graduação, a formação em medicina, você sai como clínico geral, no caso. Hoje eu faço pós-graduação, como eu te contei, né, um pouco. Eu faço pós-graduação em infectologia. Só que isso é recente, agora eu comecei agora no segundo semestre, porque ser só clínico geral, a gente tem que buscar um foco, né, um foco exclusivo, enfim. Então, assim, eu acho que tem muito clínico geral já, né? Não digo aqui, né? Mas no Brasil todo. Então, a gente tem que ter um diferencial. Eu entendo assim, é bom você tocar nesse assunto clínico geral, que o clínico geral, ele também é uma espécie de especialização. Ele não é um momento de transitório, né? Sim. Na verdade, muita gente opta e fica o resto da vida como clínico, né? Sim, com certeza. A gente tem um exemplo que é o José Everaldo, né? O doutor José Everaldo, ele tá aí como clínico há tantos anos e é referência aqui na cidade. Então, assim, acaba que é opcional, né? Você ficar, ou se você gostar de alguma área, se dedicar a ela exclusivamente. E principalmente cidades pequenas, igual as nossas aqui, o papel do clínico, ele é essencial. Melhor do que o do especialista, na verdade. Porque você tem que entender um pouco de tudo, né? De tudo um pouco. Tem que saber um pouco sobre sistema respiratório, neurológico, digestivo, tudo. Tudo de tudo. Eu acho interessante também, admiro muito os especialistas, mas quando se trata de primeiro socorro, quando se trata de dentro do hospital, eu já sou meio receoso com os especialistas, porque eles se dedicam tanto naquela profissão e às vezes você tá surgiu algum problema que você necessita do especialista. Mas ao decorrer daquela patologia, pode surgir uma outra que, de repente, ele não tem o olho tão clínico como o clínico geral, não é verdade? Sim, tem disso, né? Sim, faz todo sentido você trazer isso, porque, assim, nós temos, como você falou anteriormente, nós temos essa abrangência de tudo um pouco, ter conhecimento. Às vezes não tão aprofundado, mas tem, né? Tem a base ali total para ter segurança, até porque é a gente que faz os encaminhamentos, né? Se tiver necessidade. Então acaba que é isso mesmo. Às vezes a pessoa, um exemplo, né? Um cardiologista, ele foca tanto ali na região, né? Cardíaca, enfim. E às vezes ele deixa passar alguma coisa que nós, por ser clínico, ter essa abrangência aí de um pouco de tudo, então acaba que a gente tem um foco melhor. Não desmerecendo o cardiologista, porque ele também tem ali a competência dele, estudou um pouco mais, né, para uma área só. Mas é importante. É importante porque a gente trabalha muito assim, Zé Gomes, muitos sinais e sintomas. Então a gente consegue fazer a prevenção, né? A gente não precisa já pegar um paciente com alguma patologia, estar doente. A gente já consegue trazer ali o paciente em consulta, ou seja, hospitalar ou consultório mesmo. Ele em sã consciência, né? Só para exames rotineiros, essa parte da prevenção mesmo. Na prática, ou até mesmo assim, numa teoria, existe uma limitação para o clínico geral quando ele está atuando? Fala assim, ó, vai só até aqui? Como é que funciona essa questão? É porque, assim, não é que exista uma limitação. É porque depende, por exemplo, assim, o paciente ele chega com diagnóstico. Então, desse diagnóstico, a gente tem a competência de fazer até onde o clínico pode, né, sobre esse diagnóstico. A partir do momento que não compete ou que tem alguma complicação, aí a gente busca encaminhar esse paciente pro especialista. Porque daí a gente precisa de um segmento dele, né, de um acompanhamento. Tanto que quando eu faço meus encaminhamentos ou referência para outro profissional, eu sempre coloco lá uma observação, que eu peço uma avaliação, mas que eu queira dar seguimento, acompanhar ele, que ele volte para mim, entendeu? Porque eu, como fiz o diagnóstico ali, como acompanhei do início, então eu quero saber como é que foi a resolubilidade, enfim, da doença, como é que tá a complicação, então tem tudo isso. Então, assim, em resumo, não é que exista um limite, mas a gente, por ter consciência, a gente sabe que só o nosso acompanhamento ali pode trazer um especialista junto que engloba, né? Para o paciente ser bem assistido. A intenção é essa. É porque, na verdade, conhecido como a saúde primária, mas também é um setor bastante complexo, né? Porque você recebe aquele paciente. Como que você lida com essa situação para você chegar ao ponto de encaminhar essa pessoa? Qual tipo de avaliações que é feita? Sim,
Essa primeira abordagem, a gente espera que o paciente ele traga para nós assim a questão da queixa dele, né, o relato principal. Então a gente acaba direcionando ali o que fazer. É a porta de entrada para o usuário, para o paciente, né, é nós. Então a gente vê, pega o quadro dele, vê a necessidade de pedir exames. Então é onde o primeiro passo é a solicitação de exames, né, seja exames por imagem, seja laboratoriais. Então, a gente faz primeiro essas solicitações, se vê a necessidade. Porque, às vezes, não é um caso que precise de uma investigação. Às vezes, é um caso de sinais e sintomas que a gente só precisa passar a medicação. Entendeu? Então, assim, todo mundo fala que a pessoa, né, vai no médico e sair de lá sem um remédio, não é ir no médico, né? Normalmente eu já escutei paciente falar isso. Geralmente quando a pessoa vai pro médico, ele quer trazer o remédio. Sim, ele não pode sair de lá com a mão vazia, né? É algo meio assim, que eu já escutei muito. Então, assim, acaba que, às vezes, é justamente isso. É uma medicação que vai ajudar ele, e daí a gente combina um retorno, né, pra ver se deu tudo certo. Ou se não, quando tem a necessidade mesmo, que é muito de repetição, né? Por exemplo, uma infecção urinária. Você vem ali comigo em consulta e fala, olha, doutora, a gente tem aí já a terceira vez no ano, em menos de 6 meses, então vamos... Aí é onde eu penso já em investigar. Porque o primeiro momento é a gente tentar trazer o bem-estar pro paciente, né? Dependendo do que ele trazer ali de queixa. Basicamente é isso. Por que a gente precisa fazer aí o famoso check-up? Qual que é a importância e por que precisamos fazer periodicamente aí, o famoso check-up? Sim. O principal foco do check-up, que é os exames de rotina, é que eu sempre falo assim... Na medicina, é 50% do médico e 50% do paciente. Então, você não precisa estar doente para poder fazer exames. Você precisa anteceder isso. Então, precocemente, você precisa fazer uma prevenção. Então, é muito importante, pelo menos uma vez no ano, quando você não tem doenças crônicas, que eu digo diabetes e hipertensão, você fazer esses exames gerais, que daí você abrange glicemia em jejum, pra gente ver, né, o teor de açúcar no sangue, a gente consegue ver uma anemia aí com hemograma completo, que é o exame de sangue, né? A gente consegue fazer essas investigações, ver o colesterol também. Agora, quando é pessoas que é portadoras de doenças crônicas, que é a hipertensão e a diabetes, acaba que esses a gente tem que já encurtar esse 1 ano e trazer aí para cada 6 meses, para a gente poder acompanhar e não deixar por conta, porque senão traz uma complicação, o paciente não se cuida, né? Porque o problema da diabetes é que todo mundo gosta de açúcar, né? Existe o ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Sim, e se encaixa bem. Se encaixa bem nesse cuidado aí do check-up. Então, uma vez no ano é importante a necessidade de fazer, porque às vezes, Zé Gomes, por exemplo, preventivo, que é um exame, né, que muitas mulheres têm resistência para poder fazer. Então, acaba que ali você acompanha uma vez no ano, né, se tiver algo ali, às vezes pode ser... algo simples, né? Que é uma infecção ali no canal, ou um corrimento, algo assim, mas pode também ser algo severo, né? Pegar um CA, algo mais complexo. Então, tem como você prevenir. E não custa nada, né? A gente tem que se cuidar também. Nós estávamos falando da questão sobre remediar. O brasileiro, principalmente, tem uma cultura de tomar medicamento sem procurar um especialista. Sim, sem ir ao médico. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter relacionado a esse consumo, que ainda as farmácias facilitam bastante. Facilita. E tem medicamento que não precisa da receita. Infelizmente, ainda acontece isso muito. Então, assim, o que eu penso sobre é que você tem que tomar cuidado, porque a maioria das vezes você cria resistência sobre aquela medicação. Então, quando de fato você precisar fazer o uso, ela não vai fazer mais o efeito 100%, entendeu? Então, às vezes, a gente tem ali uma listagem de antibióticos e o paciente chega e daí a gente consegue fazer um exame chamado antibiograma, né? Ou exame de cultura, para poder ver a resistência sobre as medicações. Então, acaba que dali daquela listagem, tipo, 5 medicações, acaba que o paciente tem resistência a 4. E você só fica dependente de uma. E reza para aquele antibiótico dar certo, entendeu? Então, ocorre muito isso quando você se automedica, né? O antibiótico é bastante perigoso, né? Sim.
Ele é bastante perigoso por causa dos efeitos colaterais também e por isso, por resistência. Que acaba, assim, fica repetitivo, então o organismo se acostuma. Então ele não faz a função adequada, né, que o antibiótico deveria fazer nesse caso. Então é muito perigoso. É porque, tipo assim, a medicina alternativa, que é aquela medicina que vem do avô, da avó, que era ensinado, e aí depois as pessoas recorriam às farmácias, porque o vizinho indicou, porque alguém falou, tomei o medicamento, melhorou, eu passei isso, melhorou. Eu achei que com o surgimento das informações, que agora são bem mais fáceis, através da tecnologia, que é a internet, e eu acredito que ela fez foi piorar, porque muita gente recorre ao Google, e o organismo não reage de acordo com a pessoa, de acordo com a outra, referente à outra, né? É o que eu penso também. Porque, assim, o Google, eu falo que... Doutor Google. que ele assusta, Zé Gomes. Que aparece médico de tudo que é jeito ali, né? Sim. Às vezes você pesquisa um nódulo, que aquele nódulo já é um CA, né? Que é um câncer, é algo desses extremos, né? Então, assim, acaba que ele assusta muito. Então, assim, às vezes quando vem o paciente em consulta, eu pergunto, você fez alguma pesquisa? Porque ele me traz tanta informação convicta que eu falo assim, mas você pesquisou onde? Não, porque assim, doutora, eu fui olhar o Google e daí ele me trouxe aquelas informações. Entendeu? Então eu falo, sim. E o que ele concluiu pra você? Eu acabo, né, devolvendo a situação ao paciente. Aí ele, então, doutora, ele não me trouxe resolubilidade, né? Não me trouxe solução pra minha situação. Por isso que eu tô aqui com você. Falei, tá. E tem outra coisa interessante que vale a pena a gente ressaltar aqui, que tinha um período, eu não sei se é o seu também, no começo, que geralmente o paciente lia ouvir o médico, né? Hoje ele vai para questionar o médico. O médico fala uma coisa, ele sai dali meio duvidando, porque ele viu em algum lugar, ele leu em algum lugar. Sim, acontece. Viu a tia do Zap muito. Falando uma coisa. Não é verdade? Acontece muito. Às vezes chega e acaba trazendo tanta informação, igual eu tava falando anteriormente, acaba trazendo tanta informação que você olha assim e fala, mas de onde você tirou isso tudo? Quem que te passou isso tudo? Por que você se assustou tanto? Eu tenho uma paciente que teve recente consulta comigo, que ela teve um diagnóstico e daí ela me trouxe, ela chegou bem aflita em consultório. Então, assim, eu falei pra ela, a sua doença é uma doença que realmente só tem controle, não tem mais o que ser feito, mas não chega a afetar o seu dia a dia, né? Os afazeres, enfim, você tem uma vida normal, só que você tem que cuidar. É igual a diabetes, por exemplo. Isso, diabético, né? Isso. Não vai afetar isso também. Não vai alterar o dia a dia, a rotina dele, se ele tomar um cuidado necessário. Não é algo assim que é limitado, né? Porque você teve o diagnóstico e você já não pode mais fazer o que você já fazia habitualmente, né? Não é isso. É só você ter o controle mesmo, fazer o check-up, como a gente já falou, tudo certinho. Acaba que você tem uma vida saudável e nem parece que você tem essas doenças crônicas, né? Que é a hipertensão e a diabetes. Basicamente isso. E uma coisa interessante que eu sei que você agora está fazendo é a questão da saúde indígena. Isso. Me conta como é que é a estrutura para esse atendimento. É um público diferenciado? Eu costumo dizer que é um público exclusivo, né? Porque eu trabalho para a CESAI, que é o Programa Mais Médico, né? Então, o Programa Mais Médico, ele tem esse trabalho com a saúde indígena também. Então, assim, já faz quase 5 anos que eu tô com esse público também. Então, assim, ocorre que eu trabalho em território indígena. Então, eu trabalho dentro de aldeia. A minha equipe se desloca com os carros oficiais, que é os carros da CESAI, né, que a gente tem. Então, a gente monta como se fosse acampamento mesmo, Zé Gomes. A gente leva de tudo. Desde botija de gás até se dorme em rede, leva rede. Se dorme em colchão, leva colchão. E se dorme em barraca, leva barraca. Olha, que legal. É basicamente isso que a gente faz. Só que assim, lembrando que a gente tem uma estrutura, a gente tem um alojamento, né? Mas daí vai é opcional pro profissional. Se ele gosta de dormir em rede, lá vai ter os atadores e ele vai dormir na rede dele. Se ele quer o colchão, também tem um espaço para colocar. E a barraca, a mesma coisa. Você se sente num ambiente mais insalubre em relação ao seu escritório? Como é que você se sente? Assim,
tem diferença, né? Porque no consultório a gente tem... Eu não posso mentir também, né? Não posso romantizar. Então, assim, no consultório eu tenho ali ar-condicionado, né? Tem uma estrutura parecida assim com a sua, mesa de escritório, né? E na saúde indígena a gente tem o ventilador, né? Graças a Deus nós temos, assim, também mesas nesse material, temos cadeiras confortáveis. Mas tem momentos em comunidades menores que eu não tenho essa estrutura de posto de saúde. Eu tenho que pegar uma prancheta, sentar debaixo da árvore e consultar meus pacientes ali. Mas também tu tem que vivenciar o habitat, ué. Sim, né? justamente. Se sentir ali como Sim, a como comunidade, eles, né? como ele, também para ver a realidade, né? Claro, com certeza. Antes da gente dar continuidade e falar sobre essa saúde indígena, qual foi o motivo de tu ter vindo aqui para essa região? Como que você conheceu aqui? Como surgiu Aripuanã? Na sua vida? Sim, assim, eu sou, como eu falei, com 8 anos fui para Cacoal, então eu fiz o seletivo para trabalhar com a saúde indígena, porque assim, a saúde indígena aqui da região, ela pertence, a filial dela é em Cacoal, que é o de Vilhena, né? Que nós trabalhamos com ele. Então, ele tem a abrangência Cacoal, Vilhena, Juína e Aripuanã. E eu comecei em Cacoal. Por ser de lá, saiu a vaga, então comecei. Só que aqui precisava de suporte médico. Então, me convocaram e daí eu fiz transferência, né? Me transferiram de lá para cá. Então, assim, foi tudo aquilo muito novidade, né? O que é Aripuanã? Eu fiquei pensando, né? Da onde saiu essa cidade? Como faz para chegar? Então, foi tudo aquilo muito novo. O que vive, o que come. Meu Deus, tipo o que essas pessoas comem? Sim, a minha preocupação maior era como é que eu vou chegar lá? Chega de barco, chega de avião, chega de monomotor, né? Mas uma coisa é certa, né? Você sabe que o nome, ele é indígena, né? Sim, verdade. Aí tu já vinha trabalhar com a comunidade indígena, então falou, aquele povo tudo é índio. Sim, faz todo sentido. Aí eu tive essa transferência e daí me surgiu Aripuanã para poder vir. Hoje gosto, né? Por mais que é uma cidade totalmente diferente de onde eu sou, né? Natural. Então, assim, eu digo assim, diferente na tranquilidade. Acho que muito tranquilo, Zé Gomes, assim, questão de... Porque Cacoal você tem que ter uma cerca elétrica, um portão fechado, entendeu? Tem que cuidar os horários que sai e entra em casa. Aqui não, que é muito tranquilo. Não vejo essa parte de perigo, assim, tão grande, não, quanto. Trabalhar com o povo indígena, você acredita, assim, que tu tá fazendo já um doutorado nessa área? Porque se for para escrever uma tese, você vai conseguir. Com certeza. Tanto que agora, recentemente, eu fiz pós-graduação, né? Em saúde indígena, inclusive. Então, assim, por eu estar nesse meio, né? Então, eu tive a curiosidade de poder conhecer eles, ter uma visão ali desse meio deles, desse mundo deles, que é muito gratificante, Zé Gomes. Porque eu vejo assim, os indígenas, eles são muito felizes com muito pouco. Eu digo muito pouco no sentido assim, porque alguns são dependentes do que plantam, né? De pescados, enfim. Então, assim, tem ali os benefícios também, Bolsa Família, né? Que é um deles que dá para citar. Então, assim, acaba que eles estão sempre sorrindo, eles têm sempre uma solução para as coisas, entendeu? Então tem tudo isso. A saúde pública, ela tem uma defasagem no Brasil todo, uma reclamação generalizada. Como é que é a questão da saúde indígena? É bem assistida ou tem os seus problemas também? Existe. Na saúde indígena, ele existe, né? Porque, assim, nem tudo a gente consegue. Né, infelizmente. E pelo fato do indígena ele não ter aquela parte do não indígena que consegue custear as coisas, porque às vezes tem um exame complexo, né? Vou exemplificar, um exame por imagem, uma ressonância magnética. Quanto que não é uma ressonância magnética? Então, o não indígena, que é os brancos, né, no caso, acaba que eles conseguem pegar emprestado ou economizar um mês no outro já conseguir fazer o exame, e o indígena já não. Então, ele fica dependente ali via município, que graças a Deus a Aripuanã consegue dar um suporte aí para nós, ou via esfera federal mesmo, para liberação. Aí normalmente faz em Cuiabá, né? Então acaba que tem essas características ali que os custeios, né? Medicação mesmo, nós temos nossa própria farmácia, que a gente chama de Rename. Então, toda a parte que eu trabalho ali com medicação, a gente tira dessa farmácia básica que a gente tem. Que, graças a Deus, tem de tudo um pouco.
Pelo menos o básico, já falo o básico, né? Até o básico pra... Sim, a gente consegue ali Porque tem coisa que tem que encaminhar, não tem jeito, né? Agora, o básico ali a gente consegue fazer, graças a Deus, mas é aquela situação. Se eu vejo que a situação não é para atenção primária, né, que precisa de um suporte hospitalar, precisa trazer aqui para o hospital municipal, então a gente coloca no nosso carro, faz a remoção e traz para cá. Então é bem... A gente cuida bastante nesses detalhes também. Falando em situação, lá na aldeia, já aconteceu alguma situação inusitada, assim, que você pode compartilhar com a gente? Pisou numa cobra? Né? Correu de um sapo? Você tem medo dessas coisas? Tenho. De perereca, inclusive. Você tem medo de perereca? Eu não tenho, não. Eu já gosto de uma perereca. São bonitinhas, né? Acho que é porque, assim, eu costumo... Mas da cobra você não tem medo também? Não, tenho também. Tá. Por causa da... Você não sabe, né? Você não vai perguntar pra ela, hein, você é venenosa ou não é, né? Você não tem essa... Mas você olha na cabeça dela. Sim, hoje eu já tenho. Tu pega assim a cobra, olha na cabeça e você faz... identificar se ela vai te fazer mal ou não. Sim, você consegue, né? Com o formato, né, da cabeça. Olha. Então, aí assim... o pessoal tá explicado aí, a doutora aqui tá falando que o formato da cabeça da cobra identifica se ela é perigosa ou não, né? Sim, ela tem veneno ou não. Então, assim, acaba que tem Mas coisas... na hora não ficar reparando cabeça de cobra. Nunca no mundo. Eu quero saber mais de sair da situação, né? Sair correndo pode ser uma opção também, enfim. Mas já aconteceu, assim, picada de escorpião, né? Que daí tem que ter suporte hospitalar, né? Tem que ter ali o antídoto. Já teve a picada de cobra também. Então, assim, eu faço ali a parte básica, né, com a minha equipe, que a gente é composta. A gente tem, como se a gente fosse uma equipe multidisciplinar mesmo. Nós temos médica, temos técnico de enfermagem, temos enfermeira, temos psicóloga, nutricionista, dentista, auxiliar dela, que é auxiliar bucal, né? Então a gente tem, graças a Deus, a gente tem uma equipe completa. Então acaba que a gente faz ali os primeiros atendimentos e já coloca no carro e já manda a contrarreferência, né, que é o documento relatando ali o que houve, e já manda para cá. Não deixamos lá, não, porque... Mas você, assim, já passou algum susto na aldeia, alguma coisa? Já passei com cobra. Assim, eu resolvi fazer um pequeno passeio para distração, porque a gente mora com a equipe, né? Que a gente trabalha durante a escala de trabalho. Então, eu resolvi fazer um passeio, assim, uma caminhada até uma determinada ponte que estava em construção. Na volta, tinha um filhote de jararaca atravessando a rodovia e eu não vi. Então, ali eu escorreguei, quase caí em cima. Não, foi o maior transtorno. Depois disso, nunca mais saí. Sempre no horário de descanso, eu fico dentro do alojamento, que é... Jararaca é feia assim? É feia e tem muito veneno, né? Os filhotes... É por isso que muita gente chama a sogra de jararaca. Né? E principalmente os filhotes, Zé Gomes. Porque, assim, eles não sabem distribuir a dosagem do veneno. Então, eles são menores, né? Então, a concentração... Tá vendo? Saúde indígena também. Não é só a parte de saúde, não. E daí, a distribuição do veneno acaba que é muito concentrada. Então, ele não sabe distribuir. Então, os menores ali, os filhotes, são os mais perigosos do que as que já são desenvolvidas, né? Que já são maiores. É interessante. Uma coisa também vocês estão envolvidos com essas comunidades e a gente sabe, né, que a comunidade indígena são as pessoas receptivas também. São. E gostam muito que você participa das atividades, questão culturais. Como é que é a vida lá? Vocês participam? Como que funciona a participação dos... É porque eles têm as datas comemorativas, né? Não é só o 14 de abril, que é o dia do índio. Então, assim, não é só o dia do índio. Eles têm as datas lá, as festividades dele. Então, eles participam. Às vezes, eles têm campeonato de futebol também. Aí vem Porque eu trabalho com as duas, né? A etnia Cinta Larga e a etnia Arara. Então, eles se juntam e fazem um torneio, valendo, assim, um churrasco. Arara contra o Cinta. Então, eles vêm, eles marcam um dia, pegam um campo ali de alguma comunidade central e daí eles se juntam. Eles não têm rivalidades, não? Não. Pessoal. Quando eu comecei, porque eu já trabalhei em outra etnia, né? Trabalhei com o Kayapó, o povo Kayapó. Então, assim, quando eu vim, eu achei que teria. Porque como eu trabalhei com um público exclusivo, que foi a etnia Kayapó, então era só eles ali, não tinha essa mistura, né, com outra etnia. E aqui não tem.
E é bem tranquilo. Eu acho eles tranquilos. Aqui a gente tem a comunidade Arara, que eles estão mais socialmente, já tem um conhecimento bastante dos costumes dos brancos. Isso. Mas tem o Cinta Larga que tem uns que não saem de lá, né? Isso. Que eles não que criam raízes lá e não querem sair. Aquela cultura deles lá. E você já chegou a se pintar, alguma coisa assim? Não, com eles aqui não, assim, mas tem gente que eles gostam, né? Eles ofertam, né? Sim, eles ofertam. O alimento para se alimentar. Também, macaco e... macaco assado. Você chegou a comer? Não, assim, ó, de comida, assim... Macaco eu não tive coragem, não sei porquê, mas não tive coragem. Ele não deveria ter falado, falou, como essa carne aí é boa. Pois é, eu não ia saber, né? Era mais saber Se eu identificar, você desse a cabeça. Aí você, isso aqui parece um macaquinho. Sim, pois é. Eles logo de cara já identificaram, né? Esse é macaco, então eu nunca tive coragem. Mas assim, já comi mutum, que daí é de caça, né? Aí, deixa eu ver o que mais. Mutum... Acho que só mutum. Jacaré também. Mutum, jacaré parece peixe, bom. Sim, parece frango, né? Ele fritinho assim é bom demais. E peixe, muito peixe. Quando... Só não pode engolir o espinho, né, do peixe. Sim, tem que tomar cuidado. Deus me livre. Experiência própria, engolir sem saber. Ai, meu Deus. Aí você viu que o bicho grudou lá pra dentro. Sim. Aí deu problema. Deu. Mas depois deu tudo certo no final. Deu, saiu bem tranquilo. Antes de judiar um pouco, sério. Eu imagino esse tranquilo. Eu tinha que procurar um especialista da área lá pra dar uma verificada. Deus. Eu imagino. Furou o dedo e tudo, mas tudo bem. Deu tudo certo. Então você tá fazendo a pós-graduação em infectologia. Foi a comunidade que vocês identificou por trabalhar com a saúde indígena? Porque tem bastante doenças relacionadas a essa especialização? Não, é por gostar mesmo. Eu me identifiquei muito porque depois do Covid, né, os infectologistas foram tão aclamados, né? Se destacou bastante, né? Sim, depois do Covid foi. Então eu me encontrei ali e aí tô nesse mundo aí da infectologia. Tenho aí a ideia de fazer especialização, enfim, que são 3 anos, né? Pra poder ser especialista em infecto. E tô gostando. Que é de tudo um pouco, né? Você acha que contribui bastante para a saúde hoje? Como que representa? Como ajuda o enfrentamento no surto, na prevenção? Sim. Essa profissão sua? A de infecto, ela aborda essa parte de cuidados, né? Justamente nesse ponto que a gente conversou anteriormente, das resistências, né? Porque tem muito infecções hospitalares também, que chamam ali o infectologista para poder dar um suporte, né? Uma avaliação também. Então, eu gosto muito ali de saber por que aquela bactéria criou resistência, qual é o antibiótico que a gente pode associar ali para poder ter uma cura, enfim. Então é bem bacana. Todo estudo exige, né, uma dedicação bastante acirrada. Assim, como você se concilia, sendo que você já está atuando, para continuar fazendo os estudos? Como que é essa... Assim, acaba que é um pouco puxado, né, Zé Gomes? Porque tem a associação trabalhar e estudar, né? Mas assim, no meu tempo de folga, eu consigo ali um período do dia estudar, no outro eu descanso e assim eu vou associando. Porque se você fica... é porque é aquela situação, se você focar só em trabalhar, passa um tempo, o tempo, na verdade, o tempo passa muito rápido, né? Então você não tem que ficar esperando aí, não, esse ano eu vou deixar exclusivamente pro trabalho, ano que vem eu começo um estudo. Não. O tempo ele vai passar do mesmo jeito. Essa é a minha ideia, né? Meu pensamento. O tempo vai passar do mesmo jeito. Então, por que não estar estudando também? Então, eu vou ali. Entra uma folga ou outra, eu encaixo. Às vezes, na aldeia, quando a internet está funcionando também, liga ali o tablet e consigo já fazer um módulo, algo nesse aspecto. Tudo na vida é um aprendizado. Né? Que a gente leva para a vida, não como conhecimento nos estudos, mas como... uma parte pessoal. Qual que é o maior, tipo assim, nesse contexto aí, trabalhar com a saúde indígena? O que traz, assim, de bom para você nesse sentido? Né, aprendizado, no aprendizado, pra vida. Sim, pra vida. Eu me tornei mais corajosa. Me tornei muito mais corajosa. Também encontrei com as cobras.
Ai, ai. É uma luta contra si mesmo, né? O medo luta contra o medo. Ou essa coragem, né? Aparece, ela aparece. Mas sim, você sente que você amadureceu, assim, como pessoa, sim, se relacionar. não, a minha cabeça em si é outra. Então, assim, às vezes, é igual eu tava te falando, como eles vivem ali num sentido um pouco mais simples, né? Então, às vezes, a gente quer, sei lá, um shopping, algo mais, né, glamuroso, e eles estão ali com muito pouco e são felizes, entendeu? Então, tem uma linha aí muito diferente antes e depois da saúde indígena, com certeza. Lá na aldeia, principalmente o Cinta Larga, eles sentem muita vontade de falar o idioma deles. E aí, como é pra você? Como é que é pra você? É um desafio. Zé Gomes é um desafio no sentido assim. Porque eles se sentem mais confortáveis falando na própria língua. Ou às vezes ali na consulta, eles querem falar algo que eu não preciso saber. Ou, né, tem ali algo que eles se sentem mais confortáveis de falar na própria linguagem. Então, tem coisas que eu costumo observar. A face, se gesticula. Porque como a linguagem eu não entendo, então em algum gesto ali eu tenho que entender o que eles estão conversando entre eles. Às vezes tá falando mal da gente... existe, né? É ser humano, querendo ou não, é ser humano. Então ele vai estar falando ou bem ou mal, né? Ou vai achar que você também não tá entendendo o que ele precisa. Então tem muito disso. Então eu observo muito gesticulação, observo muito a face quando eles estão conversando entre eles, pra mim poder absorver alguma coisa. Hoje eu tento... Dá uma de psicólogo, né? Sim, pra tudo vale, né? Pra poder conseguir ali ajudar. Então acaba que às vezes eu tento aprender uma fala ou outra básica, um exemplo, bom dia, boa tarde, dor, febre, só que na pronúncia, pelo amor de Deus. Mas daqui um dia, não esquenta não, daqui uns 10 anos, você vai atender aqui no seu consultório e vai estar falando em língua indígena com o cliente aí, né? Opa, desculpa. Sim, confundindo, né? Acontece. Então, assim, pra mim o maior desafio mesmo é a linguagem, que eu tento, mas eles têm todo um sotaque, né? Que é ali próprio mesmo, cultural, então é difícil, mas não é impossível. Eu sei como você trabalha com a saúde indígena, é a saúde pública, né? Uhum. A gente já perguntei para várias pessoas que trabalham no público, que é sobre essa questão da saúde pública, esse desafio da saúde que tem as suas deficiências. Uhum. Você acha assim quais mudanças, qual é o avanço? Porque a gente sabe também que tem um pouco da população, né, que não entende, às vezes, o sentido do SUS, né, que tem o pronto-socorro, tem as UBS. As UBS, as pessoas ficam meio confusas, às vezes não entendem e acaba achando os defeitos ali. Mas você acha que tem várias coisas ainda que tem que mudar na saúde pública? Tem, eu acredito que sim. A maior parte, assim, eu acredito que seja no acesso, né, do indivíduo. Porque, assim, às vezes você poderia ter uma rapidez, talvez, nos encaminhamentos, né? Porque às vezes a pessoa entra ali numa fila. Eu falo assim, não como doutora Aline, mas como ser humano falando agora, né? Que antes da gente ser profissional ou ter graduação, a gente, em primeiro momento, é pessoa também. É ser humano. Então, eu fico, assim... do lado emocionada ou sensível nessa situação. Porque às vezes você coloca um encaminhamento ali e demora tantos anos, sabe? Às vezes a pessoa acaba até falecendo. Ou sarando. Sim, ou sarando, verdade. E não saiu, entendeu? Então, talvez se tivesse, é claro, agilidade, né? Mais agilidade. Sim, se tivesse agilidade... Óbvio, né, que eu também não tô querendo trazer um milagre aí. Não é isso. Mas assim, como você falou, um ponto aí que eu gostaria que tivesse uma melhoria em algum momento aí da vida, seria essa agilidade mesmo com os encaminhamentos. Porque, por exemplo, tem regiões que endoscopia só tem 2 vezes no ano. Aí você imagina o tamanho da fila, que não tem uma pessoa esperando pelo SUS uma endoscopia. E mais hoje, né, que tem muitos problemas gástricos, né? Sim, uma gastrite, uma úlcera, entendeu? Então, assim, acaba que às vezes o paciente tem que custear mesmo esse exame, porque imagine, em que posição da fila ele vai estar para 2 no ano. Então é complicado. Qual a importância aí da atenção primária, que é a sua especialidade, vamos falar assim, né? Especialidade, essa atenção primária,
para a pessoa, para a saúde pública, para a saúde das pessoas. Sim, a importância da atenção primária é essa parte da prevenção. É a prevenção, o diagnóstico e o tratamento. Os 3 moldes ali, né? É a promoção da saúde, é aquele primeiro acesso que o paciente tem. Então, acaba que a gente tem que fazer a abordagem total, né? Prevenir o que precisa, diagnosticar também o que precisa e tratar se for necessário. Então, essas 3 bases aí, num geral, assim, né? E o principal foco da atenção primária é essa prevenção. Então, por exemplo, a gente consegue trazer a imunização, né? Que previne as doenças graves ou as gravidades delas, né? Que às vezes você se vacina para uma doença, mas você acaba tendo ela do mesmo jeito, né? Mas ela vem num perfil mais leve, né? A intensidade menor, né? Sim, com certeza. Então, a atenção primária, ela existe nesse sentido. Aí depois vem a secundária, a terciária, a quaternária, que são as divisões, né? Os encaminhamentos, os especialistas, enfim. E daí, aqueles suportes também que precise de algo de fisioterapia, por exemplo, aí entra essas outras atenções. Mas a primeira, assim, a primária é nesse intuito aí, no geral. Vamos falar assim, no seu momento de folga lá da saúde indígena, você atende Sim, aonde? eu atendo aqui em Aripuanã, atendo no consultório o Multisaúde, que fica ali na rua Doutor Sebastião de Paula, que tem vou falar meio que no popular mesmo. Tem a Frutos do Goiás, então aquela rua lateral, tem um campo de futebol, fica em frente. Ali, Manuel Pedro de Oliveira. É rua, né? Pedro... Ou é Sebastião de Paula? Não, né? Não é não? Aquela rua Doutor? Manuel Pedro de Oliveira é essa de São Francisco aqui. Não, isso aqui é Comendador, que é do Seringueiros, Comendador Manuel Pedro de Oliveira. Ela é Doutor Paulo... É Sebastião de Paula. Isso. Mesmo, tá certo. Sebastião de Que é Paula, a rua lá da Luana Distribuidora, né? Isso, também. Ela mesma. Ah, tá. E qualquer pessoa pode ir lá? Como funciona? Lá, Só atende exclusivo mulheres? Ou Não. Desde de criança até idoso. Então, a gente tem aí adulto, criança e idoso. Se eu quiser fazer um check-up, eu posso ir lá? Sim, fica à vontade. Será muito bem-vindo. Então, assim, tem outros profissionais lá também. Tem uma equipe multidisciplinar, né? Tem nutricionistas, tem fisioterapeutas, tem enfermagem, tem eu como médica. Uma policlínica. Sim, é bacana. Tem toda então essa... Vamos falar aí o pessoal aí, então. Procura a Aline. Sim. Que a Aline, quando tá na hora de folga das aldeias lá, que tá brigando com as cobras, ela tá atendendo lá. Eu tô nesse outro meio, né? De atendimento de consultório. Eu convido todos vocês aí que precisar de suporte médico. Porque, assim, eu falo que quando você vai no médico e ele te traz a confiança, né? Você não queira mudar. Mas eu tô aí, né? Se precisar. Ali os preventivos, tudo aí, pode ir lá. Sim, pode fazer. Eu só não tô fazendo a coleta, mas se tiver resultado, eu consigo avaliar também. E faz encaminhamento? Faço, prescrevo encaminhamento. Se precisar de atestado, se eu ver a necessidade também, tô disponível. Solicitação de exames, é toda uma abordagem de consulta médica mesmo, no geral. A gente consegue ali. Bacana. Bem tranquilo. Foi um prazer conhecer você. Eu que agradeço. Um bate-papo legal, falar sobre a saúde indígena, que é uma coisa que a gente tem as certas curiosidades, né? Principalmente tá com essa comunidade maravilhosa, que a atenção que eles dão pra gente é muito importante. E nós que convivemos, né, com essa família, com essa comunidade indígena, é importante trazer pessoas que têm um conhecimento e tá tratando da saúde, você e a sua equipe, né? Que tem uma equipe. Tem toda uma equipe ali. Um aparato, né? Para cuidar da saúde indígena. Com certeza. E a gente vai falar mais vezes, tá? Sim, muito bom. Eu que agradeço a oportunidade por estar aqui. E é isso. Quando eu não tô na saúde indígena, eu tô aqui em Aripuanã, no município, na Multisaúde. Na Multisaúde. Consultório, doutora Aline Carla Araújo, diretamente de Rondônia para Mato Grosso. Isso. Valeu, muito obrigado pra gente falar com você. Igualmente, Zé Gomes, eu agradeço a oportunidade. Valeu, gente. A gente vai encerrando aqui mais um podcast, agradecendo a você que acompanhou esse bate-papo dessa simpática pessoa, que é a doutora Aline. Agradecendo aqui a Claudemíria, que esteve aqui prestando atenção também no nosso bate-papo. E a gente volta na próxima oportunidade. Um abraço, um beijo do Zé.